Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo para falar Copa do Mundo 2026, dar minha opinião. E agora vamos falar sobre as semifinais, né? Foram jogos muito bons, né? O primeiro jogo que teve foi França e Espanha, né? Foi um jogo que foi bastante interessante, assim, tinha uma grande expectativa para cima da França, né, que estava sendo a melhor seleção da Copa do Mundo até então. Um ataque destruidor, o Mbappé já tinha feito 8 gols, tinha feito 5 gols o Dembélé, e uns números, assim, bem assustadores e tudo mais. Contra a Espanha, que sempre foi cotada como uma das grandes favoritas para a Copa. Essas duas seleções eram cotadas como uma das grandes favoritas da Copa, mas a Espanha não tinha mostrado tanto poderio ofensivo e um futebol tão encantador quanto a França, né? E aí quando chegou nesse jogo, assim, tava muito nessa dinâmica e muito se falava da França, tinha muita essa expectativa e tudo mais. Mas quando a bola rolou, a França foi dominada pela Espanha. Eu acho que teve muito assim, como posso dizer, foi algo meio situacional a questão do pênalti, né? Foi um lance de muita esperteza, né? De muita inteligência futebolística ali do Yamal, que o zagueirão da França deu uma vacilada ali na bola, o Yamal se meteu no meio e o zagueiro ia tentar tirar a bola e acabou chutando o Yamal e fez um pênalti justíssimo, mas foi no começo do jogo e não foi uma jogada trabalhada da Espanha, né? A Espanha não estava botando perigo pra cima da França, né? Nada disso. E aí com 1-0 no placar, foi a primeira vez que a França ficou atrás do placar na Copa, e eu acho que juntou tanto, a França não estava tão, não sei, pronta para estar atrás do placar, mentalmente, não sei, porque é aquilo que eu falei no vídeo preparatório, né? A Espanha está sendo, né, cronicamente, assim, a grande pedra no sapato da seleção francesa. É a terceira semifinal seguida que a França é eliminada pela Espanha, né? Perderam na Eurocopa de 2024, perderam na Nations League 2025 e agora perderam na Copa 2026, todas na semifinal. E aí, o que acontece é que eu acho que, eu não sei, o jogo da França não surgiu depois que tava perdendo, que passou a perder no placar. E a Espanha, especificamente, é um time muito ruim de você jogar contra tendo que produzir, porque eles conseguem esconder a bola, tem aquele jogo de muita posse de bola, a bola vai para um lado, a bola vai para o outro, consegue evitar que aconteçam coisas, né? E a França não produziu nada o jogo todo. E aí no segundo tempo, o gol de pênalti, né, do Oyarzabal. E o segundo tempo foi para... teve um gol de pênalti do Pedro... Um gol do Pedro Porro. E aí praticamente fechou o placar. 2-0 com muita autoridade. França não conseguiu botar perigo praticamente o jogo todo, né? Mesmo com caras como Mbappé, Olise, Dembélé, o próprio Doué, Barcola, não conseguiu. Então a vitória muito merecida da Espanha. De novo, eu acho que se não tivesse rolado aquele pênalti daquele jeito que rolou no começo do jogo, talvez a história teria sido bem diferente, mas não existe essa outra realidade. O que existe é a realidade que a Espanha passou por cima da França e ganhou por 2-0 na semifinal. Um detalhe importante, um detalhe engraçado, é que o Oyarzabal, né, tem um nome que eu sempre achei meio diferente. E eu me lembrava que na infância eu tinha muita essa coisa com aquele cara Aristizábal, que jogava no Cruzeiro, né? E aí eu fiquei tipo, vale, que diabo de nome é esse? Aristizábal ou Oyarzabal, né? Não parece um nome, esses nomes mais clássicos da Espanha, né? Tipo, sei lá, Torres, não sei, Gonzalez, coisas assim. Aí fui pesquisar, é porque esse nome tem uma origem basca, né? Daquela região basca da Espanha enfim. Era isso que eu tinha pra falar. Achei irado isso, essa história. E parece que teve uma imigração significativa dos bascos pra Colômbia também. Por isso que o Aristizábal tem esse nome lá. Mas enfim. Voltando a falar aqui dos jogos, teve o jogo entre a Argentina e Inglaterra. E esse jogo foi um jogo que me surpreendeu bastante. Porque assim, muito se falava do que a Argentina tinha feito até agora na Copa. Tinha sido... talvez muito por conta do nível dos adversários que ele tinha enfrentado, né? Não tinha enfrentado nenhum time do top 20 do ranking da FIFA até as quartas de final, quando jogou contra a Suíça. E foi jogar a semifinal contra a Inglaterra, sendo a Inglaterra, se não me engano, acho que o quarto no ranking da FIFA, né? E aí ficou aquela coisa, né? Tipo assim, a Argentina vai conseguir jogar o mesmo futebol contra um time de alto nível, que já não era um futebol assim, tinha passado o mata-mata todo nos trancos e barrancos, né? E aí jogando com a Inglaterra, saiu atrás do placar,
Antes disso, na verdade, no primeiro tempo não teve muito jogo, mas a Argentina conseguiu trazer muita energia do que ela queria que acontecesse para aquele jogo. Transformou o jogo num jogo de Libertadores. Era muito aquele estilo bem argentino, misturando catimbeira e conseguindo trazer o clima do jogo pro que eles queriam, né? E aí quando foi no começo do segundo tempo, a Inglaterra fez um gol e eu achei que, erradamente, que ali, tipo assim, a Argentina não ia conseguir voltar. Mas eu não podia estar mais errado. Eu já vi vários comentários falando sobre isso. Acho que o primeiro que eu vi foi o Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT, que a Argentina, a Inglaterra sentiu o gol que ela fez. Porque depois que ela fez o gol, ela praticamente recuou todo o time, chamou a Argentina pra cima deles, e a Argentina começou a jogar muita bola, tocando a bola, botando perigo. O Messi participando, conseguindo ser muito importante, algo que eu não esperava. Eu não sabia o que ia encontrar num jogo assim de um time top de jogadores, que todos jogando assim em clubes grandes do futebol europeu, e o Messi agora com 39 anos, mas o Messi ainda mostrando que ele ainda é o Messi, fazendo orquestrando ali o time da Argentina, toque de bola. O Messi não deixou dele, mas deu 2 assistências e a virada veio muito rápido. Um gol, acho que os 40 e poucos do segundo tempo, e outro gol logo no comecinho dos acréscimos. 2-1 e uma vitória muito merecida da Argentina, que mostrou mais uma vez, tinha muito coração, muita raça, mas mostrou mais do que qualquer outro jogo dessa Copa do Mundo, principalmente pelo desafio que era dado em jogar contra a Inglaterra. Mostrou também ter muito futebol do Messi, mas não só do Messi, um time muito bem armado e jogando muito bem. A Inglaterra pipocada normal, né? A Inglaterra, infelizmente para quem torce pra Inglaterra, que não é meu caso, mas eles são muito amarelões, né? Assim, historicamente em Copas do Mundo, né? Só venceram uma Copa lá atrás, em 1966, e raramente fizeram algo relevante desde então. Eles até estão passando por um período meio bom, porque em 3 Copas do Mundo eles chegaram a 2 semifinais, né? 18 e agora. A última vez que eles tinham chegado na semifinal antes disso tinha sido lá em 90 e antes disso lá em 66. Então, assim, eles estão, nesse período da história, eles estão melhores do que eles geralmente são. Poderia falar isso. E tem grandes jogadores, bom time, não sei como vão chegar aí para as próximas Copas do Mundo. Mas sempre tem essa expectativa e pouca coisa acontece, né? Mas eu gosto muito de alguns jogadores da Inglaterra, do futebol que eles têm, né? Principalmente ali do Bellingham, né? Eu acho um grande jogador. Mas é isso aí. E a Argentina, falei muito sobre eles já. Já teve o confronto de terceiro lugar, que é um jogo que, por mim, nem existia, pra ser sincero. Eu acho que é um jogo que não vale nada. Na cultura futebolística não existe essa coisa de você ser o terceiro lugar da Copa do Mundo. Talvez pra um país pequeno que tá chegando a primeira vez na semifinal, alguma coisa assim, vai fazer alguma diferença. Mas, tipo, sei lá, pra França e Inglaterra, não faz diferença nenhuma. Tanto que o jogo foi uma pelada de fim de ano, assim. 6-4 pra Inglaterra, mas, tipo assim, não quer dizer muita coisa. E o que eu não gosto desse jogo, além de, tipo, tá perdendo tempo de todo mundo, é que os números desse jogo são muito difíceis de comparar com números de outros jogos do mata-mata, ou jogos que tenham uma importância na Copa, né? Então, tipo assim, sei lá, o meio que sempre me incomodou o fato de, por exemplo, eu achava irado, eu ainda acho, né? Mas assim, eu sempre fui impressionado pelo fato do Just Fontaine ter feito 13 gols na Copa de 58. Foram só 6 jogos, né? Isso é muito foda. Não deixa de ser foda. Não me entenda errado. É tipo assim, é muito foda o Cabo ter feito 13 gols em 6 jogos. Mas depois eu descobri que desses 13 gols, 4 foram na disputa do terceiro lugar, que não vale nada, que foi acho que um 6-3 da França com a Alemanha, se não me engano. Aí ficou tipo assim, porra, tá ligado? Tipo, claro, ele, mesmo tirando esses gols, ele ainda seria o artilheiro da Copa de todo jeito. Tinha feito 9 gols em 5 jogos, é impressionante mesmo assim. Mas, tipo assim, pra mim, tira um pouquinho o brilho. E aí eu acho que o mesmo pode ser falado agora desses gols do Mbappé. Tipo, porra, irado. Tipo, ele superou o Messi, mas, tipo assim, nos jogos que tava valendo muita coisa, que era ali até a semifinal, tava 8-8. Aí agora é muito mais fácil o Mbappé ter feito 10 gols, ter feito 2 gols ali no terceiro lugar, do que o Messi fazer uma coisa semelhante na final. Assim, e eu não tô falando isso pra tentar diminuir o Mbappé de jeito nenhum, porque, pelo amor de Deus, né, o Mbappé, né, tipo, eu sou muito fã do Caba. Mas é só pra dizer que, tipo assim, gera umas coisas muito aleatórias. Eu acho que esse jogo, pra mim, não faz sentido, né, é assim, uma das
polêmicas, mas eu acho que essa nem é tão polêmica. Eu acho que esse é um jogo meio aleatório. Mas enfim, teve lá o jogo, foi 6-4. Teve entretenimento, não podemos negar, né? Entreteu o povo. E nós vamos agora pra grande final, que vai rolar hoje já, né? Rapaz, que jogo, hein? Vai ser Espanha e Argentina. Espanha e Argentina são dois times, assim, que... Dois países que têm uma ligação de que a Espanha colonizou a Argentina, né? Como todos sabemos, né? Então, os dois países que falam espanhol. Vai ser a primeira final de dois times que falam a mesma língua desde 1930, quando a final foi disputada entre a Argentina e Uruguai. Muito louco, né? Inclusive, a língua espanhola é a língua com mais títulos em Copa do Mundo, que tem os 3 da Argentina, 1 da Espanha, 4, 2 do Uruguai, 6, e vai ter agora mais um, ou da Argentina ou da Espanha, vai para 7. Empatou com o português, que estava na liderança com 5 em 2010, e passou em 2022, e está aumentando a vantagem agora. O que eu ia falar? Mas enfim, de todo jeito, assim, além da... mas tirando o fato desses dois países falarem a mesma língua e tudo mais, são dois países que não têm uma história de confrontos importantes entre si. Não tem um jogo assim, incrivelmente relevante entre Espanha e Argentina, né? Teve só um jogo em Copa do Mundo, lá em 1966, que tipo, não foi um jogo assim, tão marcante assim. A Argentina até ganhou, mas assim, sei lá, nunca nem tinha ouvido falar desse jogo na minha vida. Mas eu acho que o que marca mais esses dois times de coincidência é o fato de que os dois times são bem assim, barcelonistas, eu poderia falar assim. A Espanha é o mais óbvio, né? A Espanha reflete cronicamente, né, desde a Espanha campeã do mundo até agora, reflete muito mais o Barcelona que a Argentina, que o Real Madrid, né, que é muito, muito louco, né, porque o Real Madrid é muito mais vencedor, mas eu acho que o Barcelona tem muito mais essa coisa assim de formar jogadores, e esses jogadores formados são de alto nível, muitas vezes vão para a seleção espanhola. E sim, tem muitos jogadores do Barcelona, mas mais do que os jogadores, é o estilo de jogo do Barcelona, né, é o tic-tac, é a influência do guardiolismo e tal, que com pequenas variações ao longo dos anos, tem sido mantido, tipo, há mais de uma década na Espanha. E é muito louco, porque isso é uma coisa que tem no futebol profissional, tipo, de futebol, sei lá, como é que fala isso? Sei lá, tem nas categorias de base, na categoria adulto, tem no feminino, todos os times da Espanha têm essa mesma identidade e jogam desse mesmo jeito, que eu acho que é algo muito, muito interessante pensar, tipo, por que o país joga assim, né? Tá muito na identidade da Espanha, e aí é um estilo de jogo que é muito barcelonista, né? É um estilo de jogo que reflete muito assim a filosofia de Barcelona de ver o futebol muito mais do que qualquer coisa que o Real Madrid faça. Que a filosofia do Real Madrid é muito mais ganhar, não tem um estilo de jogo, não tem outra coisa, o importante é ganhar. E o Barcelona tem muito esse negócio da posse de bola. E a Argentina é porque tem o Messi, que é simplesmente um dos maiores jogadores da história do futebol e com certeza o maior jogador da história do Barcelona, sobre todos os aspectos. Então, só ele já faz com que seja uma conquista para a torcida do Barcelona. A conquista da Argentina é um pouco a conquista do Barcelona também, porque é uma conquista do Messi, né? Então, se tem alguém que está feliz com esse jogo, independente do resultado, é um caboclo que torce pro Barcelona, né? Em termos de diferença, eu acho que a diferença legal é que, tipo assim, como eu falei, na verdade eu vou até fazer um comentário assim, meio que parecido com algo que eu ouvi o Marcelo Beckley da TNT também falando, que eu acho que foi muito interessante o jeito que ele colocou, que é tipo assim, a Espanha é esse jogo que é sempre igual, que é sempre toque de bola, que é sempre tudo mais, que é formado ali por esses categoria de base e tal, tudo marcado. A grande exceção, apesar de ser barcelonista também, mas a grande exceção de você ver esse estilo de jogo em espanhol e Yamal, né? Que é um cara bem mais assim, parece até mais um Neymar jogando bola, né? Um cara bem mais assim espontâneo, mas assim, o futebol espanhol é muito esse jogo que foi criado nas categorias de base, que é repetição.
E a Argentina tá trazendo um jogo muito mais, assim, de... Assim, algo que eu acho que ressoa mais com nós sul-americanos, né? Tipo assim, do futebol raiz, assim, do futebol jogado nas ruas, futebol jogado no terrão, futebol que você vai jogando e você tem aquela paixão pelo jogo e joga do jeito que dá e vai indo e com seu talento natural e com sua garra natural e sabendo que aquilo é o verdadeiro futebol e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse confronto de filosofias, mas na verdade não tão confrontoso assim, porque tem muito mais coisa em comum do que separados. São dois times que gostam da bola, dois times que gostam de tocar, dois times com mais toques curtos do que ligação direta e dois times, assim, intrinsecamente barcelonistas. Então vai ser um confronto entre a melhor seleção do mundo nos últimos anos, né? Talvez até futebol jogado a França poderia até ser melhor, mas em números e principalmente com essa grande freguesia a Espanha é a melhor seleção do mundo, contra a seleção que tem o melhor jogador do século XXI, que é o Messi. Apesar de ele já ter 39 anos, ele ainda é o Messi, então vamos ver o que é que vai acontecer com isso, né? Com essa final. Vai ser com certeza assim, um jogo muito legal de assistir. E um detalhe engraçado é porque vai ser a final entre o campeão da Euro contra o campeão da Copa América, né? Inventaram aquele jogo lá finalíssimo, eu acho que só tinha tido uma vez, que inclusive a Argentina jogou quando foi campeão da Copa América em 2021 contra a Itália. E para esse ano não sei exatamente qual foi o BO, mas a finalíssima foi cancelada, mas acabou que vai rolar a finalíssima, só que muito mais finalíssima ainda, porque a final da Copa do Mundo é o maior jogo possível para jogadores de futebol, é o maior jogo do futebol que acontece a cada 4 anos. Então, enfim, minhas expectativas são muito altas, espero que seja um jogo bem legal. Vamos ver o que a seleção da Espanha vai conseguir fazer, vamos ver o que a seleção da Argentina vai conseguir fazer, vamos ver o que o Yamal vai conseguir fazer, vamos ver o que o Messi vai conseguir fazer. E só esse fato de estar tendo essa disputa entre Yamal e Messi é muito louco, porque todo mundo sabe, tem aquela foto do Messi bebê, do Messi jovem com o Yamal bebê, né? Enfim, minhas expectativas estão lá pra cima, vamos assistir esse jogo, espero que seja divertido pra todo mundo que assiste. E depois eu vou mandar um vídeo falando o que eu achei, talvez fazendo um balanço geral da Copa e tudo mais. É isso aí. Valeu, meu povo. Falou!